Eh, assim como o TDAH aumentou muito nos últimos tempos, e a gente sempre, você sabe que eu sempre pensava, a gente não estuda a fundo esse tipo de coisa, a minha área é oncologia, mas eu sempre pensava, por que que nos últimos anos tem aumentado tanto, né? Talvez você já tenha dado a resposta falando do TDAH, do porquê, né? Porque você falou dos fatores de risco e falou das causas e etc. Então a gente entende, a gente está entendendo um pouco mais o porquê que isso surge. E não é aquela história de que antigamente isso não era nada e hoje todo mundo tem. Não, nós vivemos uma outra época, né? Como disse aqui, eu vivi uma época sem computador e televisão branca e preta. Nós vivemos Uhum. outra época, né? Então, para a gente começar a falar do transtorno do espectro autismo, do autista, eu queria começar como a gente começou, seguir mais ou menos o que a gente falou a respeito do TDAH. Queria que você definisse o que é e também falasse dos sintomas. Aí, assim, é lógico que existe o espectro autista. Então, tem aqueles sintomas que são sintomas muito exacerbados e aquelas pessoas que não têm grandes sintomas. Então, se você puder falar de uma maneira mais tranquila para as pessoas entenderem, né? Uhum. Sim, então, o transtorno do espectro autista, ele também é um transtorno, assim, de neurodesenvolvimento, que a gente fala. Então, é que sempre vai aparecer os sinais na infância, né? E isso vai acompanhar a pessoa a vida inteira. Então, assim, é um transtorno que ele pode causar algumas dificuldades, né? Para a pessoa, para a criança ou para o adulto, né? Agora, a gente, como está falando mais da criança, ela pode ter uma dificuldade, principalmente no desenvolvimento da fala, né? Às vezes pode ter um atraso mesmo da fala. Você vê que aquela criança que já está dando uns 3, 4 anos e ainda não fala muito bem, então é uma das coisas que a gente tem que ficar atento. A dificuldade de interação social também, né? Essa criança às vezes é aquela criança que não olha nos olhos, aquela criança que não interage muito com os outros, vive no mundo dela, né? Aquele mundinho muito restrito dela. E pode ter mais isso, né? Desses sintomas mesmo. Além disso, né, ela também pode ter muita dificuldade de se comunicar, né? Essa parte da linguagem e da comunicação, né, é muito prevalente. Então, ela pode ser uma pessoa mais introspectiva, não conseguir expressar muito bem suas emoções, não entender muito bem o que vem acontecendo, né? Ela vê umas pessoas brigando ou pessoas que estão conversando e não pega muito aquilo de o que está acontecendo.